Olá! A Comissão de Agricultura daqui da Câmara aprovou um projeto que cria o Programa de Alimentação Hospitalar, destinado a estabelecimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é priorizar a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal, como peixe, molusco e camarão. O relator, deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá, entendeu que o novo programa complementa as diretrizes do Programa de Aquisição de Alimentos e fortalece a agricultura familiar. É com ele que eu converso agora. Olá, deputado, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Deputado, o projeto incentiva a alimentação saudável dos pacientes também, né? Sim, né? Desde Hipócrates, né, pai da medicina, a gente sabe que a gente tem que fazer do alimento o nosso medicamento. Ah, certo. Agora, não é todo paciente que vai poder comer moluscos e camarão, né? São alimentos meio fortes. Como colocar isso na alimentação das pessoas que estão no SUS? De fato, algumas proteínas complexas dos crustáceos, eles podem causar um processo de reação inflamatória, mas a ideia, na verdade, é que a gente pegue um projeto de incentivo à agricultura familiar, que é fundamental na criação de emprego, e, consequentemente, fortaleça uma alimentação mais saudável e aplique diretamente nos hospitais, que são as pessoas que mais precisam de alimentação saudável. Claro que se a gente estiver falando de uma lagosta, de um camarão rosa, aí, eventualmente, pode não se aplicar numa dieta de um paciente de UTI, por exemplo. Mas os legumes, as carnes magras, a gente consegue fazer um balanceamento que, na verdade, já existe, né? Mas se a gente considerar que a gente pode associar um tratamento medicamentoso através da alimentação e fortalecer a agricultura familiar, a gente faz aquilo que chamam no boliche de strike, né? Porque tem um spare que você derruba metade, depois metade, né? O strike se você derrubar os dois, né? Tratar a doença, ainda fomentar o emprego e renda, aí seria uma solução perfeita. Pois o projeto inclui agricultura familiar, pesca artesanal, aquicultura, carnicicultura e piscicultura, é isso? Isso, são todas as cadeias produtivas da agricultura familiar, né, com atenção especial aos produtos aquáticos, né, que estão um crescimento, segundo até o Ministério da Pesca, um crescimento muito grande, um impacto na balança significativo. Agora, esses produtos, eles tendem a enfrentar dificuldades no acesso ao mercado? Não necessariamente, tanto que a curva de produção ela é muito grande. Eventualmente, o pequeno produtor tem uma certa dificuldade na aquisição de linhas de crédito e até no escoamento da sua própria produção. Uhum. O senhor rejeitou o projeto principal do ex-deputado Alexandre Frota. Por quê? É um excelente projeto, fique claro, mas a gente nem alcança praticamente 30% da agricultura familiar, e imagina 50%, né? Mas então, o que dizia o projeto? Que era para aumentar mais ainda o que a gente não estava conseguindo fazer. Então é um degrau de cada vez, né? Aí primeiro vamos tentar alcançar o que já está na lei, para depois a gente pensar em expandir o projeto de lei. É um projeto muito bom, fique claro, mas a gente ainda não bateu as metas iniciais. Ah, então por isso que o senhor rejeitou esse, e aí modificou, né? A gente juntou dois projetos de lei, fez o pensamento, viu que algumas coisas ainda não estavam sendo bem aplicadas, e então não tem por que a gente expandir uma coisa que ainda não está funcionando de fato. E fomentando essa questão da alimentação, eu sou médico, né? Então todas essas áreas que atuam diretamente na área da saúde, eu tenho um carinho especial, né? Então se a gente puder ter agricultura familiar trabalhando diretamente para os nossos pacientes que estão doentes, isso aí é um assunto que é música para os meus ouvidos. Também está no projeto que, sempre que possível, o Programa de Alimentação Hospitalar deverá comprar alimentos produzidos organicamente. Quer dizer, muito importante essa parte, né? Muitas das nossas doenças são causadas por uma alimentação inadequada. Os alimentos industrializados, por causa de corantes, conservantes, edulcorantes e uma série de químicas que servem para tornar o produto mais barato ou ter uma validade maior, acabam direta ou indiretamente causando várias doenças. Os produtos orgânicos, infelizmente, eles têm um valor um pouco mais caro, mas com certeza, quanto mais a gente investir na produção deles, a gente vai diminuir o custo e vai chegar um pouco mais barato na mesa do brasileiro. Porque infelizmente realmente ainda são muito caros, né? São caros, mas também a gente não tem um hábito, né, da cultura, né? Dificilmente uma pessoa tem uma horta em casa, né, principalmente em perímetros urbanos, né? E é um hábito que a gente poderia melhorar também. É uma puxada de orelha também na sociedade. Mas aí mais quem mora em casa, né?
Mas se você tem alguns países, inclusive mais desenvolvidos que o Brasil, que é culturalmente a pessoa tem uma horta ali, até em apartamentos, né? É um hábito, né? Que se nos você jarrinhos, for... assim. E sabe o que é engraçado? Quando você vai para uma população extremamente carente, até escrevi um texto há alguns anos, que esses alimentos altamente industrializados, por serem muito mais baratos, eles são, às vezes, até na população rural, que tem todas as condições de ter uma alimentação, a princípio, mais saudável, né, pela própria geolocalização, acabam investindo mais em alimentos ultra-industrializados, pelo preço. Bom, a proposta ainda vai ser analisada em caráter conclusivo, como a gente chama, né? Ou seja, não vai para o plenário, pelas comissões de Saúde, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. O senhor vê dificuldade em alguma dessas comissões? Eu bati escanteio da Comissão de Agricultura, eu vou tentar cabecear na Comissão de Saúde, né, para defender a nossa pauta. Aí, a partir daí, estruturando bem, mas a ideia é que, na verdade, a gente sabe da importância da agricultura familiar, quanto de emprego ela gera, né, é quase 70% da produção. Como assim bateu escanteio? Eu estou na Comissão da Agricultura, aí eu aprovei lá. Aí eu vou estar ali na Comissão de Saúde também. Ah, o senhor é membro das duas comissões. Eu faço parte das duas, né? Então, a gente startou ali pelo Ministério da Agricultura, eu vou estar ali também trabalhando. A partir daí da boa vontade dos demais colegas. Mas assim, a gente entende, né? E é um projeto do governo federal também, o incentivo à agricultura familiar por causa da quantidade de geração, né? 70% da nossa produção hoje, ela vem de locais de agricultura familiar, em área, né? Então a gente sabe que o impacto é muito grande. Então quanto mais for fomentado, obviamente, sem menosprezar a importância do agricultor em larga escala, que ele tem um impacto na balança econômica inegável, né? Mas a geração, sobretudo de emprego, está na agricultura familiar. Então, a tendência é, em virtude da importância econômica da geração de emprego e renda, que a gente fomente cada vez mais a agricultura familiar, que é, na verdade, um projeto do governo federal. Então, a tendência é que passe. Tem um mínimo que precisa, um mínimo que venha da agricultura familiar, que precisa estar nesse programa que vai para o SUS? Pois é, a gente tinha a regulamentação de 30%, né? E o projeto do outro deputado era para 50%, né? Então a gente sabe que está com dificuldade, inclusive, às vezes até em virtude do escoamento da produção, há um projeto que estava em andamento também para aumentar nos supermercados os produtos orgânicos em 50%, que é o que a gente analisou que é uma meta louvável, mas ainda não é aplicável, né? Então, para não virar um projeto estritamente de papel, né, uma lei de papel que nunca é aplicada, a gente tem que ir num processo gradativo, porque a gente precisa entender também que o agricultor, o pequeno agricultor, ele está em locais tão ermos, tão distantes, que a produção dele é praticamente só de subsistência, né? Porque a própria estrada não tem os caminhões não passam completa, direito. Né? Então a gente tem todas as escalas produtivas, né? Então você vê que quando a pessoa produz o leite, o queijo, o açaí, a mandioca, às vezes como é que isso vai chegar até o porto e daí ser escoado, né? Então tem uma série de questões que a gente precisa estruturar ao mesmo tempo para não fazer uma lei muito bonita, mas sem aplicabilidade. Então o senhor terminou não colocando porcentagem? De 30%. Colocou sim, os 30%. Que já era. Tá certo. Tá bom, deputado. Boa sorte, então. Para nós. Com o projeto. Obrigado. Eu conversei com o deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá, sobre o projeto que cria o Programa de Alimentação Hospitalar destinado a estabelecimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta foi aprovada pela Comissão de Agricultura e passará em seguida por outras 3 comissões. Você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais.